A paz do Senhor, amados irmãos, nesse Zap da Paz, eu quero ler a primeira epístola de João, capítulo 2, apenas o versículo 10 que diz: Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Amados irmãos, eu já falei algumas vezes sobre parte do meu testemunho. Eu estou na presença do Senhor, vai completar 17 anos, verdadeiramente, desde o dia que eu retornei para os caminhos do Senhor. Que na verdade eu aceitei Jesus ainda na minha adolescência. Não permaneci, mas graças a Deus tive a oportunidade de poder retornar e já vão completar 17 anos. E eu fui ensinado numa igreja que era bastante zelosa da verdade. Eu aceitei Jesus na igreja pentecostal Deus e Amor. E lá, há aproximadamente 30 anos atrás, eu não sei como é hoje, mas acredito que não deva ter mudado muita coisa, mas lá, há quase 30 anos atrás, a palavra verdadeira era pregada para um adulto, como era pregado para um adolescente, como era pregado para qualquer pessoa. E eu aprendi a necessidade da santificação, a santidade, porque Deus é santo e devemos também ser santos. E quando a gente fala de santidade, a gente pensa em ser uma pessoa honesta, pagar corretamente nossas dívidas, não fazer coisas que diante da lei é crime, por exemplo, furtar energia, outras coisas. Ter um cuidado, né, com aquilo que nós vemos na TV, com aquilo que nós falamos, o nosso jeito de ser, enfim. Santidade a gente sabe que é se apartar do mal. E eu focava, assim, a minha vida nesse propósito. Mas o tempo foi passando. E o Senhor foi me ensinando mais pontualmente o que é o Evangelho. O que é a mensagem do Evangelho. É santificar? Sim. É arrependimento? Sim. É mudança de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então é necessário. O cristão tem que ter uma mudança no seu jeito de falar, no seu jeito até de vestir, embora muitos achem que não tem nada a ver. Você pode ver que tudo que gera sensualidade é pecado. E existe alguns tipos de vestimenta que homens ou mulheres usam que geram sensualidade. Que a pessoa se torna desejável. E nós que temos o corpo como templo do Espírito Santo, devemos zelar por ele, para que não dê escândalo através dos nossos corpos. E eu falava muito dessas coisas. Eu continuo, como eu disse, achando que é necessário a gente ser diferente. Só que o Senhor foi abrindo a minha mente para algo mais profundo ainda do que necessariamente apenas se apartar do mal. Que é começar a fazer o bem. Porque Tiago escreve em Tiago 4,17 que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o bem é um dos frutos de uma árvore chamada amor. Dessa árvore chamada amor tem o fruto do bem, da bondade, da benignidade, da misericórdia, do perdão. E aqui eu vejo o apóstolo João, já um ancião, escrevendo a sua epístola, e eu me lembro do jovem João. João, que certa vez Jesus quis entrar numa aldeia de samaritano, e ele juntamente com seu irmão Tiago, porque os samaritanos não quiseram receber a Jesus, ele tomou a frente juntamente com seu irmão Tiago e falou: Senhor, quer que nós oremos para que desça fogo do céu, como fez Elias? João tomou as dores de Jesus. Como é que pode um povo não querer receber o Mestre, o Salvador? E ele falou sobre que orar para descer fogo do céu, porque certa vez Elias estava no monte, um rei
que não tinha compromisso com Deus, o rei de Israel, mandou ameaçar o profeta. Mandou um capitão com 50 homens buscar o profeta e chegou lá e falou: homem de Deus, o rei manda você descer, cheio de autoridade, sem temor de Deus. E Elias falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. 51 pessoas morreram. E o rei mandou o segundo capitão. E aquele chegou mais brabo ainda, com mais violência nas palavras. Homem de Deus, o rei manda você descer depressa. E ali Elias falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Mais 51 pessoas morreram. Já eram 102 pessoas. E o rei mandou um terceiro soldado, terceiro capitão. E esse foi humilde. E se humilhou diante do profeta, e o anjo do Senhor mandou Elias ir com ele. Então eles lembraram desse episódio. E queriam orar para Deus descer fogo do céu. Talvez a fé deles era grande. Mas eles ainda não compreendiam a mensagem do evangelho. E aí Jesus falou: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, mas veio para salvar. Ali eu creio que João teve um despertamento. Nesse momento, isso sou eu que estou falando, é pela minha fé, a vida de João mudou. Hoje, pela igreja moderna, a igreja atual, João é conhecido, muitos teólogos chamam de o apóstolo do amor, porque foi um dos apóstolos que mais falou desse tema, o amor, principalmente nessa primeira epístola de João. O João idoso já tinha compreendido a mensagem. E é tempo da igreja amadurecer. Tem muitos ainda em nosso meio, como o João jovem, que não entende que o espírita não é seu inimigo. O do candomblé, da umbanda, não é seu inimigo. O kardecista, o católico, o de qualquer uma outra religião que exista, não são nossos inimigos. Eles são o alvo do nosso evangelismo. Os católicos, por exemplo, eles têm a Bíblia nas mãos e às vezes talvez falta só algumas coisas serem resolvidas, apontadas com mais clareza. Outras pessoas, eu estava lendo um artigo de jornal, um jornal aqui do Rio de Janeiro, e nesse artigo uma irmã trouxe para mim recortado e mandou eu ler. Eu nunca fui do candomblé, não conheço como são as coisas, mas nesse artigo eu pude ver que as chamadas entidades do candomblé, que nós sabemos que pela palavra são demônios disfarçados de uma entidade benigna, eles mandam amar. Tem os chamados erês, que é entidades que representam espíritos de criança. Eles falam sobre o amor ao próximo, sobre fazer o bem. Então eu imagino uma pessoa que está no candomblé achando que está fazendo a coisa certa, mesmo estando longe da verdade. Então eles não são nossos inimigos. Mas tem muita gente como João jovem que quer que Deus faça descer fogo do céu e consuma todo aquele que não quer aceitar Jesus. Se essas pessoas são alvo do nosso evangelismo. Então eu, pela misericórdia do Senhor, eu procuro falar com todos. Se eu passar em frente a um centro espírita e as pessoas estiverem ali, e pelo menos olhar para mim, porque às vezes ele, por saber que eu sou cristão, viram um rosto, mas se pelo menos olhar para mim, eu gosto de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quando é possível, também um Deus te abençoe, Jesus te ama, porque eu não sou melhor do que eles. Quantos irmãos que hoje estão glorificando o nome do Senhor, mas que no passado odiavam os crentes, odiavam os pastores, mas Deus fez uma obra, porque muitas vezes alguém teve paciência para esperar, alguém teve amor para orar, e a igreja precisa entender isso. Não adianta se afastar das coisas erradas, não adianta andar corretamente diante da sociedade, mas se não tiver dentro de si o principal da lei. E o que é o principal da lei? Quando Jesus falava dos fariseus, sobre eles dizimar de tudo, Jesus falou, mas o principal da lei vocês não põem em prática. Num texto, se não me falha a memória, em Mateus, Jesus diz que o principal da lei é o juízo, a misericórdia, como eu já falei, que é um fruto da árvore chamada amor, e a fé. Em Lucas, se não me falha a memória, Jesus diz que o principal da lei é o amor.
Gálatas 5,14. Toda lei se resume numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então não adianta eu ser como aquele fariseu que entrou no templo. Senhor, graças te dou. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Dou o dízimo, jejuo. Ele ainda diz, não sou nem como esse publicano aí ao meu lado, um homem cheio de pecado. Então, aparentemente, diante da sociedade, era um homem exemplar. Diante da sociedade, digamos assim, judaica, era um homem exemplar, um homem que era observador da lei, um homem que aparentemente era obediente a Deus. Mas o que Jesus dizia dos fariseus? Vocês são como um sepulcro caiado, por fora bem ornamentado, e por dentro cheio de iniquidade, cheio de podridão. Então é importante sim a gente ter uma vida correta, não estou dizendo que não é importante, mas não adianta ter uma vida de aparência, tem que ter amor. Amar não é você concordar com o erro do irmão, mas amar é apontar a verdade, combater o erro sem abandonar o irmão. Hoje a pessoa se afasta do evangelho e nós simplesmente viramos as costas. Simplesmente. É claro que tem pessoas que se afastam, que você vai lá visitar, você vai lá falar de Jesus e ela não quer mais nada com Jesus. Tem umas que chegam e dizem, irmão, não quero mais saber de palavra de Deus não quero mais saber de igreja não. Quanto a esses, o que nós podemos fazer? Nós pelo menos tentamos. É como eu conheço o testemunho de um jovem que se afastou e o pastor estava sempre lá, pelo menos uma vez por semana, tentando trazer aquele jovem novamente, até que um dia o jovem falou, pastor, eu não quero mais nada com a igreja não. E o pastor, então tudo bem, a minha parte eu fiz. Mas tem outros que se afastaram, fraquejaram. E talvez se a gente for lá estender o nosso amor, dizer para ele, ó, você continua sendo filho, você continua sendo meu irmão. Porque o filho pródigo saiu da casa do pai, viveu uma vida totalmente desregrada, mas não deixou de ser filho. Então nós temos que entender isso, é preciso. Se você se santifica, se você vive uma vida correta, glória a Deus pela tua vida. Mas não se sinta melhor do que aquele que não vive como você. Pelo contrário, se aproxime, quem sabe através de você, ele vai enxergar a verdade que você, graças a Deus, já enxergou. Agora, se ele não quiser um ensinamento correto, a gente também não vai ficar forçando ninguém a aceitar o que é certo. A gente fala, se não der ouvido, eu sigo o meu caminho, sem julgar, sem condenar, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então é importante a gente conseguir enxergar o ser humano por trás do irmão, por trás do obreiro. Tem pessoas que estão feridas. Tem pessoas que tem dias que não aparecem na igreja para cultuar a Deus. E às vezes a gente acha assim, fulano não quer nada mais com a obra. E às vezes, eu sei que tem pessoas que não se preocupam com a obra de Deus. Mas tem muitos que estão feridos. Tem muitos que Satanás conseguiu lançar uma seta de tristeza. E a gente ficar criticando não vai ajudar em nada. Eu já vi muita gente dizer, fulano não veio para a igreja, mas eu passo lá, ele está no portão de casa, conversando. Não quer nada com Jesus. Mas às vezes você vai lá até o fulano, você vai ver que ele está ali triste. A gente critica, mas não se preocupa em tentar entender, em tentar se aproximar para ajudar. Então hoje, Deus tem mudado tanto as minhas pregações. Deus continua santo, Deus continua exigindo santidade. Mas eu aprendi com Deus que santidade sem amor é mera religiosidade. Que a verdadeira santidade ela começa a partir do amor. Mestre, qual o grande mandamento? Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus acima de tudo. E o seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então que Deus nos ajude. De que maneira eu posso começar a amar o meu irmão? Vigiando com a minha língua, deixando de criticar, de julgar, de falar pelas costas. De que maneira eu posso começar a amar o meu irmão? Se preocupar em estender a mão. Mas às vezes nós procuramos defeitos nas pessoas para justificar a nossa falta de ajuda. Eu vou ajudar aquela pessoa, fulano é isso, fulano é aquilo. Quantas coisas assim eu tenho ouvido nessa minha caminhada com Cristo. Às vezes reunido vários irmãos,
falando de uma pessoa que nem está presente, para pelo menos tentar se defender. Porque até nos tribunais de justiça, pode ser o pior bandido da terra, ele tem direito a um advogado. E às vezes nós simplesmente pegamos um irmão, colocamos no nosso tribunal particular, sem ele ter direito de falar e de se defender. E Deus está vendo tudo isso. E no dia do juízo, no dia da cobrança, infelizmente, muitos que não se despertaram hoje, quando entenderem que andar errado já não vai dar mais tempo de se arrepender. Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. Eu, particularmente, irmão Cláudio, considero uma maravilha alguém orar e um cego ver, um paralítico andar, um morto ressuscitar. Porque maravilha é algo que eu acho que o homem natural não tem poder para fazer, só na força e na virtude de Deus. Então Jesus que falou que muitos, e Jesus não falou são poucos não, Jesus falou que é muitos, que foram usados de tal maneira, mas quando chegar diante dele vai ouvir ele dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A falta de amor é iniquidade, a falta de perdão é iniquidade, a falta de bondade, de misericórdia é iniquidade. Chegou o tempo da gente despertar, porque Jesus está às portas. Porque Jesus, breve, vai levar o seu povo. Ele não vai levar o que está na igreja, ele vai levar o que está dentro da palavra, para a glória de eternidade. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem se você concorda. E até o próximo Zap da Paz.